Olá pessoal, eu sou o professor Neilson Ferreira de Lima e vou trazer para vocês uma aplicação da média aritmética, nesse caso a chamada média móvel, muito falada nos telejornais. Iremos falar também sobre o desvio padrão e o coeficiente de variação e como interpretar essas estatísticas e por que ela é importante para o dia a dia da gente quando a gente quer fazer uma análise ou inferência de um conjunto de dados. Se você não é inscrito no nosso canal, então te inscreve no nosso canal, deixa o teu like e vamos compartilhar matemática, porque matemática é coisa boa e o que é bom a gente compartilha, a gente divulga para as pessoas. Então, vamos lá. Média móvel. Qual a importância de uma média móvel, né? A média móvel ela serve para a gente ver a tendência de um conjunto de dados. Ela é usada tanto nas áreas de saúde, como a medicina, a gente vem vendo hoje os telejornais falando sobre a média móvel da Covid dos 7 dias é tal valor. Se for o caso nacional, né, sei lá, 30 mil, 60 mil, e aí vamos em cada estatística. Hoje os telejornais já falam como se calcula a média móvel, mas ela não é só importante na área da saúde, como também na economia. Muitas instituições financeiras usam a média móvel para fazer previsões. Ele quer verificar um determinado valor futuro, e esse valor futuro, às vezes, é calculado usando uma média móvel, né? De 2 observações, de 3 observações, de 4 observações anteriores, seja de dias, seja de horas, seja de minutos, para prever, né, o próximo dado, o próximo conjunto de dados. Não só nisso, como também em outras áreas é usado também média móvel. Então vamos já ver o caso aqui do Covid, né? 19 no Brasil, infelizmente estamos falando dessa doença, mas vamos falar aqui do ponto de vista técnico, estatístico, matemático. Então eu fiz um recorte de um conjunto de dados, de registro de dados, né, do site Covid Saúde aqui do Brasil, pegando os dados do estado do Rio Grande do Norte de Covid e novos casos de Covid. Então pegamos o dia 1º de agosto até o 7º dia de agosto, que é justamente vamos calcular a média móvel de 7 dias, e esses registros houve o seguinte, ó, no 1º dia de agosto de 2022, houve 48 novos casos. No dia 2º, o dia 2, 311. Observe que daqui para cá aumentou. No dia 3º, 259, houve uma diminuição. Dia 4/8, 407, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, até o dia 7, né? Parece que ela vai fazendo tipo uma onda, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, parecendo uma certa senoide para a gente. Qual vai ser o próximo dado futuro? Por isso, inclusive, eu poderia tentar prever aqui, né, esse próximo dado. Se eu fizesse aqui a média móvel desses 2 dias aqui, de 2.333 por 67, ia dar maior que 67 e menor que 233, daria uma previsão de subida. E parece que seria isso daí, né? Bom, mas bem, vamos calcular aqui a média móvel. Como é que eu faço? Eu vou somar esses novos casos aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, de 48, 311 até 67, e vou dividir pela a quantidade de parcelas que eu tenho, que é 7. É assim que a gente calcula uma média aritmética simples. A gente soma um conjunto de dados e divide pela quantidade de parcelas que estamos somando. Então, quando eu somo isso daqui tudinho, dá 1.401. Vamos dividir aqui por 7. Isso dá 200 novos casos por dia. Então, essa minha média, a interpretação dela é que, em média, né, para cada dia estamos tendo 200 novos casos. Ela está indicando isso para a gente. Então, isso aqui, como a média é uma medida de tendência central, e aqui nós temos oscilações de 48, 311, 259, 407, está dizendo para a gente, olha, é uma média, é uma tendência de 200 casos por dia. Em média, nós temos isso. Essa seria uma interpretação da minha média móvel aritmética. Como esses dados estão variando bastante, existe uma medida estatística chamada de desvio padrão, que ela serve para a gente verificar ou interpretar quão dispersos são os dados, quão heterogêneos os dados em relação ao nível. Esse nível é a média aritmética no caso da gente. Então vamos lá. Para calcular o desvio padrão, eu posso primeiro calcular a minha variância, que nada mais é do que a soma dos desvios dos dados em relação à média elevado ao quadrado. Seria isso daqui? Então observe, eu pego meu primeiro dado, que é 48, aqui, menos a minha média, eleva ao quadrado, mais o segundo dado, 311, menos a minha média, eleva ao quadrado. E vou fazer isso para todos os dados, ou seja, esses dados todinho, menos a média, e eleva ao quadrado. Observe que eu cheguei aqui até meu último dado, que é o 67, menos 200.14 elevado ao quadrado, e vou dividir por 7. Bom, se eu estivesse calculando uma variância amostral, a gente geralmente troca essa letra sigma, né, que é uma letra grega, né, por uma letra chamada S. E em vez de eu dividir por 7, eu dividiria por 6, que é 7 menos 1.
é essa quantidade de grau de liberdade que eu teria, né, com 6 graus de liberdade. Mas aqui eu estou calculando de fato esse padrão como se fosse de uma população inteira, tá bom? Só para fazer essa ressalva. E outra, eu estou fazendo isso aqui na mão, gente, mas na prática mesmo eu usei o Excel para fazer essas contas, porque é mais rápido, né? Isso aqui é termos didáticos. Para pequenos conjuntos de dados dá para se fazer na mão, mas para grandes conjuntos de dados é inviável fazer isso na mão. Imagina que eu quero calcular, por exemplo, o desvio padrão das ações da Petrobras, a Petri 4, por exemplo, né, que é um papel preferencial para pagar dividendos aos seus acionistas. Não dá para eu pegar milhares de dados e fazer isso na mão, a probabilidade de erro é muito grande. Precisa de um recurso computacional para facilitar nossos cálculos, facilitar a nossa vida. Então, ó, na prática, eu fiz isso aqui no Excel, tá? Coloquei esse conjunto de dados, pedi aqui o meu desvio padrão, a variância também, o desvio padrão, né? E fiz os cálculos. Mas, didaticamente, se você fosse fazer na mão, estou explicando como é que o Excel faz a conta, ou você pode também fazer isso na mão. Então, soma estudinho, divido por 7, deu 16.558,41. Essa unidade aqui, isso teria novos casos ao quadrado, porque a minha variância está ao quadrado. Aí fica ruim de interpretar, né? Ou seja, eu tenho 16.558 casos quadrados. Então a gente faz o seguinte, extrai a raiz quadrada da minha variância, eu vou ter meu desvio padrão. A gente vai ter. Esse desvio padrão dá 128. Ou seja, 128 casos de desvios em relação à média. Ou seja, esse meu desvio padrão, né, que é um desvio padrão médio, ele indica para a gente que apesar de eu ter uma média de 200 casos por dia, mas há um desvio, uma dispersão em relação a essa média de 128 casos. E esse desvio aqui é que vai estar contemplando, né, essa minha variação no meu conjunto de dados. E aí vem uma pergunta, esse desvio, ele é baixo ou ele é alto? Ele é pequeno ou ele é grande? Uma das formas de a gente ver isso é usando o coeficiente de variação, o chamado CV, que é uma razão entre o desvio padrão e a média. E ele vai ver para a gente, né, quão distante, na verdade, está esse meu desvio em relação à média, ou quantas vezes esse desvio cabe dentro da minha média. Quanto menor essa medida aqui, o CV, mais organizados são os dados, mais homogêneos são os dados, mais bem comportados são os dados. Então, observe, peguei aqui meu desvio, que é 128, dividi pela minha média. Isso deu cerca de 0,64. Colocando isso em porcentagem, isso vai dar 64,29%, como vocês estão observando aqui. Ou seja, estatisticamente, isso é um desvio alto, é uma dispersão alta, de 64%. Né? E, de fato, nossos dados eles variam muito. Né? Veja que eu tenho de 48, dá um salto para 311. De 407, dá uma caída para 76. De 2,30, depois sobe para 2,33, depois desce para 67, ou seja, os dados realmente estão muito oscilantes. Então é isso que diz para a gente, tanto o desvio padrão como o nosso coeficiente de variação. Quão disperso, quão desorganizado, quão heterogêneo são o nosso conjunto de dados. E aí, gostou? Então, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser, com a série Matemática no Dia a Dia, trazendo aqui para vocês um caso da estatística, né? Previsão de estatística para tudo que é área. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.